E se alguém lhe dissesse que a vida na verdade cria o universo ao qual todos estamos acostumados? Estamos habituados à ideia de que o universo existe fora de nós e foi criado pelo Big Bang. Mas e se, na realidade, somos nós que criamos não apenas casas e carros, mas o mundo inteiro? Parece loucura, não é? Bem, vamos discutir essa teoria fascinante. Por séculos, houve uma maneira de pensar sobre o universo que nos trouxe descobertas e invenções incríveis que mudaram nossas vidas. Mas adivinha só, esse modelo pode estar perdendo força. Cientistas afirmam que o universo foi criado a partir do Big Bang que, inicialmente, eram apenas partículas sem vida colidindo umas com as outras, até que começaram a criar estrelas, depois planetas, e por fim, nós. O modelo atual é lógico e bem fundamentado, mas o problema é que ainda há muitas coisas sem explicação. Por exemplo, ele não consegue explicar como a vida surgiu em primeiro lugar. Certamente, podemos compreender como a vida evoluiu e mudou ao longo do tempo, mas o verdadeiro mistério é como tudo começou. Quando exatamente nós, humanos, nos tornamos conscientes? Como um conjunto de moléculas em um cérebro cria nossos pensamentos e experiências? Isso é realmente intrigante. E mesmo que deixemos de lado o assunto da vida e da consciência, o modelo atual não consegue explicar os fundamentos do nosso universo. Sabemos sobre o Big Bang, mas de onde veio esse grande estrondo? Como algo pode surgir do nada? É um grande quebra-cabeça, e ainda não temos a resposta. Aqui entra o Dr. Robert Lanza e sua ideia revolucionária chamada biocentrismo. Em 2007, ele escreveu um artigo científico sobre como a biologia poderia se unir à física quântica, e isso foi tão interessante que, 2 anos depois, Lanza e seu amigo Bob Burnham escreveram um livro expandindo as ideias do artigo. Então, o que exatamente Lanza acredita? Basicamente, ele afirma que tudo o que percebemos está dentro de nossas mentes, que o universo inteiro está em sua cabeça. Claro, essa ideia não é nova, mas Lanza tenta combiná-la com astrobiologia e física quântica para explicar como exatamente a vida cria o mundo, em vez de ser o contrário. Sua teoria diz que a biologia é a chefe do universo. Ele acredita que, se os cientistas quiserem criar uma teoria de tudo, eles precisam começar com a biologia como base. Segundo ele, nossa consciência desempenha um grande papel em como vemos o mundo. Espaço e tempo não são coisas reais, mas mais como formas de compreensão do nosso cérebro animal. Lanza também afirma que o biocentrismo ajuda a explicar muitos paradoxos e enigmas quânticos. Ele até acredita que pode ser uma maneira melhor de unir toda a física do que a famosa teoria da relatividade de Einstein. Aqui estão 7 ideias importantes do biocentrismo. 1. A realidade está ligada à nossa consciência, e o que vemos depende de nós olharmos para isso. Temos a ideia de que o universo existe por si só, mesmo quando não estamos olhando para ele. Se você tem uma cozinha em sua casa, a cozinha está sempre lá, certo? Bem, não exatamente. Nossos olhos capturam pequenos pacotes de luz, mas a verdadeira percepção de cores, formas de movimento acontece na parte de trás de nossos cérebros. Tudo o que vemos é resultado da luz refletindo em objetos e interagindo com nosso cérebro. Portanto, sem nossos cérebros, a cozinha seria apenas um monte de partículas aleatórias. Em outras palavras, quando você não está na cozinha, não há uma cozinha real lá. É apenas um monte de possibilidades, como um enxame cintilante de matéria e energia. É bem desafiador pensar nisso, não é? Mas para compreender verdadeiramente o universo, precisamos ir além das nossas maneiras habituais de pensar. Precisamos abraçar um ponto de vista mais simples, porém mais exigente do que estamos acostumados. Precisamos olhar para o mundo de uma maneira totalmente nova. A seguir, a segunda e terceira ideia afirmam que as partículas se comportam de maneira diferente quando as observamos. Parece assustador, não é? Mas na verdade é verdade. Observamos esse fenômeno muitas vezes em diversos experimentos na mecânica quântica. Sim, as partículas realmente mudam seu comportamento se souberem que estão sendo observadas. E fica ainda mais louco, algumas partículas podem até influenciar instantaneamente umas às outras, não importa quão distantes estejam. É como se os pequenos átomos tivessem uma conexão secreta que desafia o espaço e o tempo. É por isso que Lanza acredita que trazer o observador para a imagem, como nós humanos com nossos pensamentos e percepções, pode nos ajudar a entender as coisas melhor. Ele pensa que o observador é a peça que falta no quebra-cabeça e que pode nos ajudar a unir todas as leis do universo. A quarta ideia diz que a consciência é super importante e que, sem ela, as coisas ficam confusas.
Como dissemos, tudo está interligado, e não há um universo separado lá fora que não esteja conectado a seres vivos. O biocentrismo sugere que o mundo externo, tudo o que vemos, na verdade depende de nós, as criaturas biológicas. Não somos apenas observadores passivos com janelas transparentes para o mundo. Na verdade, sem nós interagindo com o mundo, é como se o universo não estivesse realmente lá. Assim como a cozinha desaparece quando não estamos lá, o universo é tudo sobre como o experimentamos. A realidade é uma dança entre nós e o mundo, é uma maneira completamente nova de entender tudo. A quinta ideia aponta que o universo parece estar perfeitamente adequado para a existência da vida. Existem mais de 200 coisas no universo que precisam estar perfeitamente alinhadas para que a vida e a consciência existam. Se o Big Bang tivesse sido um pouco mais forte, tudo teria se afastado rapidamente demais para que galáxias e vida se formassem. Isso significa que não haveria nós. E se as forças da natureza, como a gravidade e a força nuclear forte, fossem ajustadas mesmo que um pouco, os átomos não se manteriam juntos, as estrelas não se acenderiam, e ficaríamos apenas com hidrogênio comum por toda parte. Claro, existem muitas teorias sobre por que isso poderia ser o caso. Também podemos olhar para esse fenômeno de outra maneira. Não é que as coisas tenham sido feitas dessa forma especificamente para nós, mas nossa existência é o resultado das coisas estarem dessa forma. Somos apenas o resultado dos movimentos das partículas e de certas condições. No entanto, o biocentrismo tem uma maneira mais divertida de olhar para isso, e a vida cria o universo. O universo e seus parâmetros são um reflexo da lógica de nossa existência como seres vivos. Finalmente, a sexta e sétima ideias dizem que o espaço e o tempo não são coisas, mas ferramentas que nossos cérebros animais usam. Pense sobre isso por um momento: o tempo realmente existe? Bem, a realidade do tempo é um pouco instável. De acordo com o biocentrismo, o tempo é simplesmente a nossa maneira de dar sentido ao mundo, uma ferramenta para entender. Não é uma força externa. Nossa mente une instantâneos de informações, criando a ilusão do tempo. Então, quando percebemos o tempo passando, é apenas nossa percepção humana em ação. E quanto ao espaço? Em nossa vida diária, pensamos no espaço como um vasto container sem paredes. Mas, na realidade, o espaço está cheio, não vazio. Não há medida fixa de distância em nenhum lugar. Você acredita que está longe da sua cozinha, mas tudo ao nosso redor é apenas um monte de átomos quase sem espaço vazio entre eles. Bem, aqui estão as ideias básicas do biocentrismo. Em seus livros, Lanz explora essas ideias em profundidade e tenta responder a perguntas filosóficas, como se a morte é apenas uma ilusão ou se as plantas têm consciência das coisas. Eles até falam sobre se as máquinas podem se tornar conscientes. Algumas pessoas não têm certeza se essa teoria pode ser provada certa ou errada. Infelizmente, não temos como testá-la no momento. Mas Lanz espera que no futuro possamos realizar experimentos interessantes, como enormes coisas de superposição quântica, para provar ou refutar sua teoria. Até lá, é mais como uma ideia interessante do que qualquer outra coisa. Independentemente de qual teoria você prefira, uma coisa está clara: vivemos em um mundo verdadeiramente peculiar. Então, vamos continuar explorando e descobrindo coisas incríveis. E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.